Beleza. Seguinte, essa tarefa complementar equivalente à prova mensal, ela é muito simples. E qual que é o objetivo? Vocês vão imaginar que vocês são um professor ou uma professora de espanhol. E vocês vão ter que criar 5 questões objetivas para os seus supostos alunos responderem. Então, eu coloquei lá para cada questão sobre o que você vai fazer essa questão, sobre qual tema, sobre qual conteúdo, baseado nas unidades, nas lições que a gente viu no primeiro bimestre. Então, vocês, por exemplo, vocês tiveram minha atividade avaliativa, que foi toda objetiva. Podem levar ela como inspiração. Eu quero que vocês façam questões objetivas desse jeito, né? Uma pergunta, um exemplo ou uma frase para completar e vocês vão dar as opções de marcar X. Então, tipo assim, tem lá a questão. Uma questão que vai ser sobre algum tipo de vocabulário que a gente viu, né? Como família. Vocês vão ter que criar uma questão objetiva de marcar X sobre família. E aí esse é o objetivo, tá? Que vocês criem essas 5 questões e mandem para mim. O que eu vou corrigir? Eu vou corrigir a questão criatividade e se a resposta está correta. Então, você tem que criar a questão e já me dá o gabarito, me dá a resposta correta. Tá bom? Tirei as dúvidas? Beleza? É bem simples. Usem da criatividade de vocês. Tá bom? Alguma dúvida? Não? Então, vamos lá. Vamos continuar. Professor, eu não entendi nada. Pode falar de novo? Posso. Vocês vão imaginar que vocês são um professor que está inventando questões de uma prova de espanhol. Vocês têm que fazer 5 questões objetivas de marcar X, igual a provinha que vocês fizeram à distância. Vocês vão inventar essas questões de marcar X de acordo com o conteúdo que eu falei. São 5 questões e eu coloquei lá. Na questão 1, tem que ser sobre tal conteúdo. Questão 2, sobre outro conteúdo. Cada questão vai ser sobre um conteúdo. E vocês vão ter que imaginar uma questão objetiva. Pode, por exemplo, colocar uma frase para completar com um verbo no presente do indicativo, e aí você coloca letra A, B, C, D com as opções, e uma delas tem que estar certa para marcar. Se for vocabulário, você pode fazer de relacionar, igual a gente fez na prova. Tentem me enviar até esse final de semana, né? Porque eu preciso lançar as notas e, com certeza, essa nota vai ajudar todo mundo, porque é uma tarefa bem simples, né, de criatividade. Eu não vou estar cobrando muito a gramática, enfim, a escrita, vai ser mais, eu quero ver como que vocês conseguem formular questões, né? Tá bom? Então, beleza. Qualquer dúvida, vocês mandem e-mail para a escola que eu vou estar respondendo. Eu vou compartilhar a tela com vocês agora para a gente poder começar um conteúdo novo. Então, vamos lá. A gente vai começar a falar sobre os numerais, los numerales en español. Esse conteúdo, se vocês quiserem abrir, ele está na unidade 5 de vocês. Abram lá na unidade 5, a gente vai fazer uma rápida revisão. Vocês receberam uma aula programada também. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem desativar o áudio e me perguntar. Então, dale, nosotros ahora vamos a empezar a hablar sobre los numerales. Y hay muchas diferencias de escritura, de escrita y de pronuncia en relación a los numerales en español y en portugués. É no livro página 41, tá bom? Unidade, lição 5, livro, página 41. Então, Serdalha, vocês estão vendo aí na tela como que a gente escreve os números em espanhol. Então, vocês temos o número 0, 1, 2, 3, 4. Vejam que o 4 ele não é com QU, porque no espanhol a gente não tem o QU, tá? Quando o U é pronunciado, então é 4, C-U-A. 5, 6, 7, e aí por diante a gente tem. Percebam, por exemplo, lá do 14 ao 19, que é junto, né? E tem, por exemplo, a raiz da palavra 10, né? 16, 17, 18, se vocês puderem pronunciar junto comigo aí na casa de vocês.
16, 17, 18, 19. E depois temos o 20. Vejam, o 20 sozinho, ele termina com E, 20. Mas a partir do 21 até o 29 vai ser junto e vai ser 21, 22, 20 com I, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Depois é o 30, 31, 32, el 40, que é com C ou A também, 50, 60, 70, 80, 90. Vejam que a gente fala 7 e 9, né? 7 e 9. Mas na hora de falar 70 e 90, a gente não fala 70 e nem 90. É 70 e 90, ok? Depois temos o 100 e o 100. Por exemplo, se eu quero falar aqui tem 100 alunos. Eu não posso falar aqui há 100 alunos. Eu tenho que falar aqui há 100 alunos, tá bom? 200, 300, 500. Vejam que não é 500, é com N, 500. 600, então eu escrevo 6 mais 100, 800. E aqui de novo, não é 900, é 900. A gente fala 9 para o número 9, mas em 900 e o 90 é 90 e 900. E por fim, el 1000. Después, en la página 42, nosotros tenemos algunas explicaciones sobre el uso de los numerales. Entonces, vean que los números 1, 21 y todos que tengan 1 se escrevem com 1, 21, 31 delante de substantivos masculinos. Então, vejam, diante de substantivos masculinos, eu não vou falar 21. Por exemplo, aqui, eu tenho 21 bolígrafos. Bolígrafos, que é caneta, em espanhol, ele é masculino. El bolígrafo. Eu não posso falar eu tenho 21 bolígrafos. Eu tenho que falar eu tenho 21 bolígrafos. Então, delante de sustantivos masculinos, eu não posso falar 21, 1 ou 31. Então, por exemplo, eu tenho um auto, eu tenho um carro. Eu não posso dizer eu tenho um auto, tá bom? Porque auto, carro, é um substantivo masculino e diante de substantivo masculino a gente usa um e não uno. Então vimos a um advogado francês que estuda espanhol. Aqui há 21 alunos. Não há variação de gênero para o número 2. Então, por exemplo, no português a gente tem 2 e 2. 2 cachorros, 2 gatas. Eu não tenho essa diferença no espanhol. Vai ser sempre 2. Então, tenho 2 livros, conosco a 2 chicas. Livros masculino, chicas feminino, que é meninas. Vejam que é o mesmo número 2, não tem masculino e feminino. Não se acentua o número 3, não tem acento no número 3. Como eu já disse, se diz 7 e 9, pero não se habla 70 e 90, é 70 e 90. Os números de 2 guarismos, de 2 algarismos, estarão escritos juntos hasta el 29. Então, vejam, números de 2 algarismos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, até o 29, eu vou escrever junto. Então, não é 21, 22, é 21, 22, junto, até o 29. Depois de eles se dizem separadas a decena da unidade. Então, a partir de 29, né, quando eu falo a partir do 30, 31, 32, eu vou dizer 31, 45, 56. Então, a partir do 30, eu vou separar a dezena da unidade com a conjunção I, igual no português. 31, 32. Então, vai ser a mesma coisa em espanhol. Pero antes de eso, hasta el 29, es todo junto, ¿ok? Solo se utiliza a conjunção I entre decenas e unidades. Então, vejam. No português eu falo assim, 135. No espanhol eu não vou falar 135. Entre o 100 e o 30 eu não coloco nada. 131. Então vai ser quase junto, só não vai ter a conjunção.
Igual, vejam, 123 é o número de mi casa, no exemplo. 123. Vejam que entre o 100 e o 23 não tem 123. El Juan é el 1347. Então, vejam, 1347. Não é 1347, como é no português. Tá bom? Prestem bem atenção nisso, porque na hora de escrever os números, isso é importante. Na hora de falar também. Ok? Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Pode. Ok. Então, vamos lá. Abram seus livros no exercício 1 da página 42, que a gente vai responder juntos. Vejam que eu já coloquei as respostas. Vocês vão receber esse slide, né, para vocês poderem corrigir também, tirar dúvidas. E aí tá com as respostas. Então vejam, reescribe as frases seguintes poniendo os números por extenso. Então veja, eu não escrevi a frase toda de novo, eu só escrevi o número que a gente tem que colocar por extenso. Então vejam, la mujer tiene 2 hijos que estudian aqui. Então vejam, o número 2 eu escrevo dessa forma, 2. Deixa eu ver que alguém mandou uma dúvida. Professor! Qual a página? 42. Página Não, 42. já tá. Eu já coloquei as respostas para vocês poderem ir corrigindo, porque isso daqui é da aula programada anterior, tá? Que vocês já deveriam ter feito. Beleza? Então vamos responder juntos. Alguém pode ler para mim a letra B? Quem anima de ler para mim a letra B? Quero ouvir vocês lendo em espanhol. Posso ler, professor? Lê. Los niños Niños. Los niños. Lembram que o N com tio tem o som de NH. Então é los niños. Los niños compraram quatro cadernos. Quadernos. 10 lápis. Sim? 10 lápices. 10. Uma goma. 2 sacapuntas. Sacapuntas, que é apontador. Lembra que a gente viu os vocabulários da sala de aula? Então vejam, los niños. Lembrem que sempre que tiver esse N com tio em cima, tem som de NH do português. Los niños compraram 4 cuadernos, 10 lápices, uma goma e 2 sacapuntas. Então vejam que eu coloquei os números escritos por extenso, como que deve ser escrito. A letra C, alguém mais quer ler para mim? Outra pessoa? Quem pode ler para mim? Posso ler de novo? Vamos deixar outra pessoa ler. Alguém lê para mim? Quem se disponibiliza? João, Amanda, Arthur. Ô, João Gabriel, leia aí. Lê aí, João, a letra C. Desativa o áudio e lê para mim. Tá mexendo aí no celular, né, João? E não quer prestar atenção na aula, né? Vamos lá, gente, que eu tô com o tempo corrido. Ninguém quer Deixa ler? eu falar. Então vai. Mi madre tiene 42 años y mi madre tiene 37. Como você disse 37? 37. Lembrem que o E, no espanhol, ele tem o som fechado. Não é 37, é 37. Então, mi padre tiene 42 años y mi madre tiene 37. Depois, a letra D. Eu vou ler. Soy mayor que mi hermano de 10 años. Então, sou maior que o meu irmão de 10 anos. E letra E. Fuisteis a Madrid 8 vezes. Então, 8. Vejam como que pronuncia aí o CH. 8. Lembrem-se das pronúncias do espanhol. Tá bom? É muito importante isso. E aí a 2, ela é pessoal. Vocês vão responder de acordo com as informações pessoais de vocês. Eu coloquei aqui as minhas informações. Quantos anos tienes? Então, se eu tenho, como que vocês respondem essa pergunta? Eu tenho 21 anos. Ok? Então, vocês vão responder assim. Eu tenho, e aí vai escrever por extenso a idade de vocês, anos. Eu tenho 21 anos. Qual é o dia de tu cumpleaños? É o dia 19. O dia 19 de setembro é meu aniversário. 19.
¿Tienes hermanos? Si la respuesta es sí, ¿cuántos hermanos tienes? Entonces, sí, tengo un hermano, si tengo uno, ok? Se você colocar a palavra hermano na frase que é masculino, lembra que não vai ser uno hermano, vai ser um hermano. Porque antes de substantivo masculino, a gente não fala uno, a gente fala um. Beleza? Professor, como se escreve não em espanhol? É no? No. N-O. No. Você pode responder. Se você não tem irmão, você pode falar no, yo no tengo. Yo no tengo hermanos. Tá bom? Ok, vamos lá para a unidade 6, porque uma coisa muito relacionada com os numerais e com os números em espanhol é as horas. Né? Como que a gente fala as horas em espanhol? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um quadrinho com vários relógios que estão falando horas. Isso daí está na unidade 6, na página 49. Bom, página 49. Então, aqui eu tenho os numerais. E, por exemplo, no primeiro reloj, ok? Assim que se fala relógio em espanhol, reloj, termina com J, R-E-L-O-J, reloj. E diz, es la una en punto. Então, é 1h. El segundo reloj são as 8 menos cuarto. Estão pedindo para eu voltar o slide para vocês poderem responder. Só que não está voltando. Peraí que travou. Aí, vai. Esses slides vocês vão receber, tá? No grupo dos pais do WhatsApp. Então, se não conseguir anotar tudo, não tem problema. Vocês vão receber ele. Já vou explicar as horas. Então, vejam, passando aqui. Espera aí que travou o meu slide. Oi. Então, vejam aqui, tá 7h45. Por que que eu falo são as 8 menos quarto? No espanhol, vocês têm que pensar o seguinte. Eles dividem as horas em 4 partes de 15 minutos. A hora tem 60 minutos e eu tenho 4 vezes 15 minutos. Né? 4 partes de 15 minutos dentro de 1 hora. E é assim que o espanhol ele pensa. Então, vejam, quando eu estou falando aqui 7h45, falta 15 minutos para as 8. No português eu falo, são 15 para as 8. No espanhol é ao contrário. Em vez de eu falar são 15 para as 8, eu falo que são 8 horas menos quarto. São 8 horas menos 15 minutos. Né? Então, por exemplo, são as 8 menos quarto ou menos 15. Quarto é de quarto. Essa regra vale para todos os números que tiverem desse jeito? Vale para os números de 15, né? 15 minutos. Então, por exemplo, o terceiro reloginho, são as 2:15. Eu posso, se eu quiser falar são as 2:15, não está errado. Mas no espanhol é muito mais comum falar são as 2:15. Quando eu falo são as 2:15, estou falando que são 2 horas e 1/4 de hora. Ou seja, 1/4 de pedaço de hora, que é 15 minutos, pensando na hora dividido em 4 partes. Né? Então, eu tenho 1/4, 2/4, que seria meia hora, 3/4 de hora, que seria 45 minutos, e 1 hora inteira. Então, vejam, no 7h45... Professor, são professor, 8... não entendi. Nem eu. Tá bom, vou explicar de novo. Vocês entendem que a hora ela pode ser dividida em 4 partes de 15 minutos? Sim. Sim? Eu tenho 1h15, 1h30, que tem mais 15 minutos, 1h45 e 2 horas, por exemplo. Tenho 4 vezes 15 minutos numa hora. Então, pensando nessa divisão, se eu tenho 4, 1/4, né? Pensando assim, 1/4 da hora é 15 minutos. 1/4. Vocês já devem ter visto fração em matemática, né? 1/4, 2/4 vai ser meia hora, porque eu peguei 15 mais 15. Então, no espanhol, a gente pensa nesse quarto de hora. Esse quarto aqui não pensa em quarto de habitação, é quarto de 1/4, tá bom? De divisão de 4. Então, vejam, 2h15, 15 minutos é 1/4 de 1 hora, uma quarta parte da hora. Então, eu posso dizer, são as 2:15.
São as 12, que significa são as 12:15 minutos. Ok? A mesma coisa, por exemplo, são as 8 menos quarto. Ou seja, são 8 horas menos 15 minutos. 8 horas menos 15 minutos dá 7:45. Então, em vez de eu falar 7:45, eu falo são as 8 menos quarto. No português, a gente não fala assim. A gente fala são 15 para as 8. São 10 para as 8. No espanhol, eu não falo isso. Eu vou de cima para baixo. São as 8 menos quarto. Então, são 7:45. Vejam. Agora entendi. Não entendeu? Não Eu entendeu? entendi, professor. Entendi, sim. Entendeu? Ah, que bom. Sim. Então, deixa eu compartilhar Deixa eu compartilhar de novo aqui. Deixa eu voltar lá para o slide. Esse daqui. A gente tem 5 minutinhos. Então, aqui tem algumas explicações. Você pode precisar a hora com a indicação do período do dia. Então, são as 10 da noite, são 10 da noite, ou da tarde, ou da manhã. Então, manhã, tarde e noite. É a mesma coisa que no português. Para perguntar a hora, você utiliza que hora é. Então, vejam, no espanhol eu não pergunto que horas são. Eu não uso a pergunta no plural. Vai ser sempre que hora é. Que hora é, seria no português. Então, a minha pergunta, quando eu vou perguntar, mesmo que sejam 2, 3 horas que a gente responde no plural, a minha pergunta vai ser no singular. Que hora é? Você pergunta com o verbo en singular, mas eu posso responder no plural. Por exemplo, são las 10. Então eu pergunto, que hora é? Es la una ou são las dos, são las três. Eu posso tanto responder no singular quanto no plural. Como ocorre em português, quando é reloj, então vejam aí como se escreve relógio, reloj. Vocês puderem repetir aí comigo, reloj. Marca las 12 de la mañana ou de la noche. Se pode dizer também é meio-dia ou meia-noite. Então vejam que é junto. Meio-dia é tudo junto. E meia-noite também é tudo junto. Tá? No português a gente fala separado. Meio-dia, separado. No espanhol é tudo junto. Alguma dúvida? Quem queria falar? Eu. Professor, você tinha passado a aula programada e depois veio outro papel, tipo prova. O que é aquele papel? Então, eu expliquei para vocês no início da aula. Essa tipo prova equivale à prova mensal que vocês não fizeram. É uma atividade complementar que vai substituir a nota da prova mensal que vocês não tiveram, porque a gente começou essa pandemia. Tá bom? Eu expliquei. É para entregar que dia? Oi? E é para entregar que dia? Era para entregar até semana, mas pode entregar até o início da semana que vem, até segunda-feira, tá bom? Bom, obrigada. Então, vejam. Para que se entienda melhor la forma corriente de decir las horas em espanhol, imagina o reloj dividido em 4 partes. Então, isso aqui eu já expliquei, né? Então, aí que eu vou falar. 7 em um quarto, 7 menos quarto, que vai ser 6:45. Então, hasta la media hora, ou seja, el minuto 30, a hora será señalada com a hora e os minutos. Então, vejam, até 30 minutos eu posso falar são 1:02, 1:03, 1:04, 1:20, 1:05 e depois eu posso dizer 1:30. Depois da media hora se diz a hora que vem menos os minutos que faltam para complementar aquele horário. Então, a partir de 40 minutos, por exemplo, eu posso falar são las 8 menos 20, são las 8 menos quarto, se faltar. Então, percebam essa diferença no espanhol. Eu estou sempre falando da hora que vai vir relacionada à hora que eu estou. Diferente do português, que eu falo a hora que eu estou para a hora que vai ir. Por exemplo, no português eu falo, são 20 para as 8, são 7:40. No espanhol eu falo, são 8 menos 20, que aí são 7:40. Ou se for, por exemplo, 15 para as 8, 7:45, eu vou falar 8 menos quarto. Tá bom? Eu coloquei aqui para vocês no slide as respostas da aula programada. A gente não vai ter tempo de responder uma por uma, mas está tudo escrito aqui. Então, vejam, lembram essas aulas programadas que você recebeu? Tem um texto que está com as horas em números e vocês tinham que escrever elas por extenso.
Então, vejam, tem 7h30, que vai ser 7:30. E vejam que tem essas horinhas que a gente viu agora, que eu vou responder pensando no quarto de hora. Por exemplo, tem aqui 8h40. Não é um quarto de hora. Mas como falta 20 minutos para as 9, eu não vou falar são 8h40 ou são 20 para as 9. No número, na hora 8h40, eu vou responder o 9 menos 20. Então, vocês têm que sempre pensar que quando falta menos de 20 minutos para a próxima hora, eu vou falar a hora que vai vir menos o tanto que falta. Então, eu estou nas 8h40, a próxima hora é 9, então eu vou falar 9 menos 20. Por exemplo, a 14h45, eu vou falar 3 menos quarto, porque faltam 15 minutos para as 3. Então, aqui tem todas as respostas. Tem também do livro na página 50, rapidinho. O livro na página 50, aqui eu coloquei as respostas também, porque era um exercício sobre as horas. Então, qual que é a minha ideia? Que vocês possam responder e depois comparar o tema das 5 perguntas. Me perguntaram aqui da aula Vou parar o compartilhamento, que a gente já parou aqui. O tema, a gente tem 1 minutinho. O tema eu já dei lá nessa atividade avaliativa da aula da prova mensal. As 5 perguntas já tem os temas, tá bom? É só vocês criarem as perguntas em cima daqueles temas. Seguinte, esse slide, ele tá com as respostas, tá bom? Do livro da página 50 e da aula programada sobre as horas. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o pretérito imperfeito, que também vocês começaram a ver na aula programada. Tá bom? A gente fica por aqui, galera. Beijo para vocês. Amo vocês, tô morrendo de saudade. Abraços. A gente se vê na próxima. Tchau, professor!